Já estamos de volta e olha só, comprar um material escolar não significa sair apenas com a lista na mão e pesquisar os melhores preços. Identificar se a escola pode ou não cobrar alguns itens é muito importante. Confira na reportagem. E as livrarias e papelarias ficam assim, movimentadas. No início do ano, um dos principais gastos dos pais com crianças em idade escolar é a lista de material que as escolas disponibilizam. Mas, em alguns casos, essa lista chega assim, bem extensa. Os pais que já conhecem essa rotina de comprar o material dos filhos sabem muito bem o motivo de as listas virem tão grandes. Porque às vezes eles pedem os material e não usa todos que pedem. Não concordo com algumas aqui não, porque tem coisa que eles pedem a mais. Quadro borracha, por exemplo. Mas não é só isso. Pouco tempo atrás, era comum acontecer outra coisa que deixava a lista de materiais ainda mais pesada. Às vezes a escola pedia assim, coisas que a escola devia fornecer, eles pediam para as crianças, entendeu? Papel em excesso. Por exemplo, papel de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete. Era como se os pais recebessem duas listas. Uma com itens de uso individual dos filhos e outra com materiais de uso coletivo. Individual, o aluno vai utilizar no processo de aprendizagem dele. Então, são lapiseiras, giz de cera, canetas, folhas, algum material específico que ele vai utilizar em alguma aula de arte, algum material específico que ele vai precisar para uma aula de geografia, talvez um mapa, alguma coisa que vai realmente contribuir com o aprendizado dele. Os materiais coletivos são aqueles que integram a atividade da escola, mas não o processo de aprendizagem, não o projeto pedagógico. E, nesse caso, cita-se novamente aqueles que vão compor o estoque da escola. No caso das grandes quantidades de papel, ou de grampeadores, ou de outros materiais afins, como detergentes. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.886, que torna nulas as cláusulas que obrigam os pais a pagar ou fornecer materiais de uso coletivo. Materiais de limpeza e de escritório, canetas para quadro, balões de festa e talheres descartáveis são alguns dos itens vetados pela lei. O assessor jurídico destaca que outra prática que deve ser observada com atenção é a cobrança da taxa de materiais, adotada por algumas escolas. A taxa de material escolar é legal desde que ela seja uma opção, uma alternativa ao consumidor, ao aluno ou ao pai dele. Nessa hipótese de se tratar de uma opção, ela é legítima, é legal. Agora, se for uma prática, obrigatória, uma imposição, tirando o direito de escolha do consumidor, aí se trata de uma prática abusiva. Essas práticas abusivas também são combatidas através de leis locais. Em Minas, a Lei Estadual 16.669 do ano de 2007 estabelece as normas para a adoção de material didático escolar. O texto determina que seja emitido um cronograma semestral de utilização do material e proíbe que a escola indique fornecedor ou marca dos produtos. Caso percebam alguma prática irregular, os pais podem recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor. É interessante sempre apresentar esses documentos, a lista de material escolar, comunicações da escola ou outro tipo de documento que foi informado, como prova junto aos órgãos de defesa do consumidor também, PROCONs municipais, estaduais e promotorias de defesa do consumidor. E no quadro ABC Judiciário de hoje, a gente apresenta sobre o funcionamento do Judiciário, Legislativo e Executivo. Como funciona esse tripé que governa o Estado. A função primordial do Poder Judiciário é a solução de conflitos. Para isso, os magistrados, que podem ser juízes, desembargadores ou ministros, irão julgar e decidir os casos por meio da interpretação da Constituição e das leis vigentes. Existem dois tipos de justiça: a justiça comum, que inclui a federal e a estadual, e a justiça especial, que integra a justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. A justiça estadual é dividida em comarcas, que às vezes englobam mais de um município. Quando um processo dá entrada na justiça, ele é julgado por um juiz de direito. Essa decisão de primeira instância é chamada de sentença.
Se houver recurso, ele será julgado em segunda instância pelos desembargadores que compõem os tribunais de justiça. Essa decisão se chama acórdão. Pode haver recurso também contra a decisão de segunda instância. Nesse caso, o processo será julgado em um dos tribunais superiores pelos ministros. De acordo com o conteúdo do recurso, ele poderá ser encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o órgão superior da Justiça Mineira. Tem sede em Belo Horizonte e jurisdição em todo o território mineiro. E veja depois do intervalo, Grapa lança campanha com a proximidade do Carnaval. É já já, não saia daí.